Tem uma coisa que eu nunca consigo esquecer. Era de madrugada. Eu estava sentado no chão frio do meu apartamento, com a cabeça encostada na parede, e tive a sensação mais estranha da minha vida. Não foi um pensamento, não foi uma voz. Foi algo que passou pelo meu peito como uma corrente elétrica fraca, mas precisa. Como se alguma coisa dentro de mim tivesse acordado sem pedir licença. E o mais assustador não foi a sensação em si. Foi perceber que eu não sabia há quanto tempo aquilo estava tentando me alcançar. Eu tinha passado anos num ritmo que eu chamava de vida normal. Acordava cedo, pegava o celular antes mesmo de abrir os olhos direito, lia notícia ruim, ficava de mau humor, tomava café sem saborear, saía apressado, trabalhava com a cabeça cheia de ruído, voltava para casa cansado, dormia tarde, repetia, todo dia, como se eu fosse um programa rodando no piloto automático. E o pior é que eu nem percebia o quanto aquilo estava me esvaziando por dentro. Porque quando a exaustão vira rotina, a gente começa a confundir ela com normalidade. Naquela madrugada, depois de uma semana particularmente pesada, eu simplesmente não consegui dormir. Me levantei, fui até a cozinha, esquentei uma água, fiz um chá que nem lembro o sabor, e fui sentar no chão da sala no escuro. Não sei explicar por que no chão, mas foi lá que aconteceu. Sentado no frio do piso, com o cheiro de madeira velha do apartamento ao redor, sem celular, sem luz, sem barulho, algo começou a se mover dentro de mim. Não era ansiedade, era o oposto da ansiedade. Era uma quietude tão densa que quase dava para tocar. E naquela quietude, uma percepção surgiu, simples, direta, sem drama. Eu estava vivendo uma vida que não era minha. Não no sentido de que eu tinha tomado decisões erradas ou que outra pessoa tinha me forçado a nada, mas no sentido de que eu nunca tinha parado o suficiente para perguntar o que eu realmente queria, o que eu realmente era. Quem era o Lucas que existia antes de todas as expectativas, antes de todos os medos, antes de toda a armadura que eu tinha construído ao longo dos anos sem perceber? E sabe o que foi mais impactante? Não foi a pergunta em si. Foram os segundos de silêncio que vieram depois dela, porque nesses segundos, algo respondeu, não com palavras, com uma sensação de reconhecimento, como quando você ouve uma música que não escutava desde criança e o corpo inteiro lembra antes da mente entender. Aquilo era real, era mais real do que qualquer coisa que eu tinha sentido em muito tempo, e não tinha como fingir que não tinha acontecido. Esse foi o começo de tudo que eu vou te contar. E se você está aqui agora ouvindo isso, algo em mim diz que você sabe exatamente do que estou falando. Talvez não tenha sido no chão da sua sala de madrugada. Talvez tenha sido num carro parado no sinal, num banheiro de empresa, ou olhando para o teto às 3 da manhã. Mas a sensação era a mesma. Aquela faísca quieta que diz que existe algo maior acontecendo e que você está prestes a entender. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. A partir daquela noite, eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu descartava como coincidência. E olha, eu era cético, muito cético. Não sou do tipo que acredita em coisas sem explicação. Sou do tipo que precisa entender o mecanismo, a lógica, a causa e o efeito. Então, quando eu comecei a notar certas coisas acontecendo, a minha primeira reação foi desconfiar de mim mesmo. Achar que estava vendo padrões onde não existia nada. Que era só o meu cérebro cansado criando histórias. Mas aí aconteceu uma coisa que eu não consegui ignorar. Eu estava numa fila de banco, impaciente como sempre, pensando num problema do trabalho que não tinha solução clara. E do nada, o homem na minha frente virou e começou a falar comigo. Não sobre nada importante, sobre o calor, sobre a fila demorada. Mas no meio da conversa ele disse uma frase específica sobre como às vezes a resposta para um problema é parar de resolver o problema, sair do centro e olhar de fora. Ele disse aquilo, a fila andou, ele foi embora. Nunca mais vi aquele homem, mas aquela frase era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Exatamente. Não de forma aproximada, de forma cirúrgica. E eu fiquei parado uns segundos com aquilo ecoando na cabeça, sentindo aquele formigamento estranho no peito de novo, o mesmo da madrugada no chão. E dessa vez eu não descartei. Dessa vez eu fiquei com a pergunta, e se isso não for coincidência? E se existir uma inteligência operando abaixo da superfície de tudo isso, respondendo a alguma coisa que eu ainda não sei nomear, mas que claramente está se movendo dentro de mim? Porque a questão não era o homem na fila.
A questão era o que tinha mudado em mim para que eu estivesse receptivo a ouvir aquilo. Porque aquela frase provavelmente já tinha sido dita na minha presença antes. Mas antes eu não estava ouvindo. Antes eu estava fechado demais, acelerado demais, barulhento demais por dentro para captar algo tão sutil. E então a pergunta que ficou foi essa: quantas respostas eu já tinha perdido porque ainda não estava pronto para receber? Eu descobri que passei 30 anos sendo uma pessoa que nunca existiu de verdade. Não é exagero. É a descrição mais honesta que consigo fazer. Porque tudo que eu achava que era eu, o jeito de falar, as opiniões que eu defendia, os gostos que eu jurava que eram meus, as escolhas que eu fazia sem questionar, tudo isso tinha sido construído por fora para dentro. Pela família, pela escola, pelos amigos, pelo medo de não pertencer. E eu tinha abraçado tudo aquilo com tanta força que acabei confundindo a armadura com a pele. Depois daquela noite no chão da sala, e depois do homem na fila do banco, alguma coisa em mim não conseguia mais fingir que estava tudo bem do jeito que estava. Era como se alguém tivesse ligado uma luz num cômodo que eu nunca tinha entrado. Você não consegue desligar essa luz. Você pode fechar a porta, pode tentar ignorar, mas você sabe que o cômodo existe. E saber muda tudo. Comecei a observar meus próprios padrões com uma curiosidade que eu nunca tinha tido antes. Não com julgamento, não com aquela voz interna dura que fica dizendo que você deveria ser melhor. Com curiosidade mesmo, como se eu fosse um pesquisador olhando para um fenômeno interessante. E o que eu vi me deixou quieto por dias. Eu reagia às mesmas situações do mesmo jeito, sempre. Alguém discordava de mim e eu fechava. Alguém me elogiava e eu ficava desconfiado. Alguém pedia algo e eu dizia sim antes mesmo de processar se eu queria. Automático, mecânico, previsível como um relógio quebrado que marca a mesma hora para sempre. E aí veio a pergunta que mudou o eixo de tudo. Eu estava num parque perto de casa, numa tarde de semana, sentado num banco de madeira descascada com o sol batendo no rosto. E pensei, se eu tirasse tudo isso, tudo que foi colocado sobre mim, o que sobraria? Quem seria o Lucas que nunca precisou de aprovação, que nunca aprendeu a ter medo de errar, que nunca foi ensinado que existir de forma plena era demais para esse mundo? Fiquei com aquela pergunta por um tempo longo, e a resposta não veio como pensamento, veio como sensação, quente, firme, tranquila, algo inteiro que nunca tinha sido quebrado, só esquecido. Isso é o que ninguém fala quando o assunto é mudança de vida. Todo mundo quer te ensinar uma técnica nova, um hábito novo, uma rotina nova, como se o problema fosse o que você faz. Mas o problema nunca foi o que eu fazia, era o que eu acreditava que eu era enquanto fazia. E essa diferença é enorme, porque você pode mudar cada hábito da sua vida e continuar sendo a mesma pessoa por dentro. O campo não responde ao que você faz, ele responde ao que você é. E eu estava prestes a entender isso de um jeito que ia custar caro. Mas antes de chegar nessa parte, preciso te contar o que aconteceu quando eu tentei explicar tudo isso para alguém pela primeira vez. Porque a reação que recebi foi tão desconcertante que quase me fez desistir de tudo antes de começar de verdade. Tem uma coisa que eu não esperava que fosse tão difícil quanto foi, e que quase me travou completamente logo no início de tudo isso. Não foi o processo interno, não foi o desconforto de me questionar, foi perceber que os meus próprios pensamentos não eram meus. Parece loucura dito assim, mas me ouve. Depois que aquela sensação no parque se instalou, eu fiquei alguns dias num estado diferente, mais leve, mais atento, mais presente. E aí, num jogo de futebol com os amigos numa tarde de sábado, alguém fez uma piada sobre um conhecido que tinha largado o emprego para seguir algo diferente. Todo mundo riu, e eu percebi que a minha primeira reação foi também rir junto, automático, antes de eu sequer processar o que eu pensava sobre aquilo. O riso já tinha saído. O julgamento já tinha sido emitido, e eu não tinha escolhido nada disso. Aquilo parou minha cabeça. Quantas vezes por dia eu reagia assim? Quantas opiniões eu expressava que não eram minhas, mas sim ecos de conversas antigas, de vozes de pessoas que eu nem lembrava mais direito. A mente é eficiente demais para ser honesta. Ela armazena padrões e os repete com uma velocidade que faz parecer que você está pensando, quando na verdade você está só reproduzindo. E aqui está o ponto que eu precisei sentar para digerir de verdade. Se os meus pensamentos frequentemente não são meus,
Se as minhas reações são automáticas, se as minhas crenças foram instaladas por fora, então quem está de fato no comando? E mais importante que isso, quem é o que observa tudo isso acontecendo? Porque existe alguém observando. Eu estava observando meu próprio riso automático naquele instante. E esse observador, esse ponto de consciência que notou o padrão antes de ser engolido por ele, esse era o lugar mais real que eu tinha encontrado dentro de mim até então. Quando você começa a habitar esse lugar do observador, algo muda na textura da sua experiência. Os pensamentos continuam chegando, as reações automáticas continuam tentando se impor. Mas existe agora uma fração de segundo entre o estímulo e a resposta que antes não existia. E nessa fração de segundo mora uma liberdade que eu não tinha palavras para descrever, só para sentir. E foi dentro dessa liberdade minúscula que eu comecei a entender o que o campo quântico de fato responde. Não ao que você quer, não ao que você planeja, mas ao que você é naquele espaço entre o estímulo e a escolha. Eu troquei de emprego 3 vezes, mudei de cidade uma vez, terminei um relacionamento de 4 anos e ainda assim acordei numa manhã olhando para o teto com exatamente a mesma sensação vazia de sempre, como se eu tivesse trocado o cenário, mas esquecido de trocar o ator. E foi nesse momento que eu entendi, com uma clareza que doeu, que o problema nunca tinha sido nenhuma daquelas coisas. O problema estava num lugar que eu ainda não tinha tido coragem de olhar direito. Depois de tudo que tinha acontecido, a experiência no parque, aquele momento no jogo de futebol, onde percebi que meus pensamentos não eram meus, eu tinha começado a observar meus padrões com mais atenção. Mas observar não era suficiente, porque tem uma diferença enorme entre ver um padrão e realmente entender de onde ele veio. E eu ainda estava na superfície disso. Um dia eu estava conversando com a Fernanda, uma amiga de anos, num café barulhento perto do trabalho. Cheiro de café misturado com o som de xícaras batendo no balcão. Aquele ruído constante de conversas paralelas que você aprende a ignorar. E ela me perguntou uma coisa direta. Me perguntou por que eu nunca parecia satisfeito com o que tinha. Não foi uma crítica, foi uma observação genuína, daquelas que só uma pessoa que te conhece há muito tempo consegue fazer sem que doa errado. E eu fiquei em silêncio por um tempo que ficou desconfortável, porque a resposta honesta era que eu não sabia. Eu sempre achei que a satisfação viria com a próxima conquista, o próximo emprego melhor, o próximo projeto aprovado, o próximo objetivo alcançado. E quando chegava, a satisfação durava uns dias, às vezes menos, e o ciclo recomeçava, sempre buscando fora o que claramente não estava sendo resolvido lá fora. E foi ali, naquele café barulhento, com o gosto amargo do expresso na boca, que eu conectei o que o observador dentro de mim tinha começado a perceber com algo muito maior. O campo não responde ao que você conquista, ele responde ao que você acredita que merece enquanto conquista. E eu podia mudar de emprego toda semana, que enquanto existisse dentro de mim a crença de que eu nunca era suficiente, o resultado seria sempre o mesmo. Cenários diferentes, mesma sensação, porque a identidade não muda de acordo com o endereço. Isso parece óbvio quando dito assim, mas viver isso, sentir isso na pele depois de anos trocando o externo sem tocar no interno, é uma das coisas mais desconcertantes que já experimentei. É como perceber que você passou anos tentando clarear um cômodo escuro, trocando os móveis, em vez de acender a luz. E a chave da luz estava com você o tempo todo. Mas entender isso não resolve nada automaticamente. E é aí que a história fica mais complicada. Porque o próximo passo não era o que eu esperava. Sabe aquela sensação de quando você percebe que tem medo de algo, mas não consegue nomear exatamente o que? É uma das experiências mais perturbadoras que existem. Porque o medo que você conhece, aquele com rosto e nome, você pelo menos sabe de onde vem. Mas o medo sem forma, esse te persegue de um jeito diferente, sutil, constante. E foi exatamente esse tipo de medo que eu descobri que estava governando a minha vida inteira, por baixo dos panos. Depois daquela conversa com a Fernanda, fui para casa a pé. Era fim de tarde. O céu estava naquele laranja pesado de fim de dia. O calçamento irregular sob os pés, o barulho do trânsito diminuindo aos poucos conforme eu me afastava do centro. E fui prestando atenção nas minhas sensações físicas enquanto caminhava. Uma coisa que eu tinha começado a fazer depois que o observador interno tinha acordado. E percebi algo que me parou no meio do caminho.
Literalmente parei na calçada. Meu peito estava contraído, não de ansiedade aguda, não de algo grave, mas numa contração leve, constante, que estava lá há tanto tempo que eu tinha parado de notar, como um músculo que ficou tenso por tanto tempo que o corpo esqueceu como é relaxar. E aquela contração não era de agora, era velha, era familiar, era o corpo carregando algo que a mente preferia não encarar. Comecei a investigar aquilo, não de forma dramática, não numa sessão de autoconhecimento intensa, no cotidiano mesmo, prestando atenção em quando o peito contraía mais, e o padrão que apareceu foi desconcertante. Contraía mais quando eu ia fazer algo que importava de verdade para mim, quando eu ia falar algo genuíno numa conversa, quando eu ia tomar uma decisão que era minha de verdade e não do piloto automático. O medo não aparecia nas situações perigosas, aparecia nas situações autênticas. E aí eu entendi o que estava acontecendo. O medo mais profundo que eu carregava não era de falhar, era de ser visto de verdade e ser rejeitado por isso. E esse medo tinha se instalado tão cedo, tão silenciosamente, que virou infraestrutura, virou a base sobre a qual eu tinha construído tudo. E enquanto essa base permanecesse intacta, qualquer coisa que eu construísse em cima dela carregaria a mesma instabilidade. E eu estava prestes a descobrir o quanto aquilo tinha custado, em escolhas, em relacionamentos, em anos vividos pela metade. Eu descobri que o medo mais destruidor da minha vida nunca tinha me gritado uma vez sequer. Ele tinha me sussurrado por anos. E sussurros constantes, você não percebe, você incorpora. Vira parte do seu jeito de ser sem que você tenha assinado nada, sem que você tenha concordado com nada. Simplesmente acontece. E quando eu entendi isso de verdade, não como conceito, mas como experiência real no meu próprio corpo, alguma coisa começou a se mover que eu não sabia que estava travada. Eu tinha descoberto que o medo mais profundo que carregava era de ser visto de verdade e não ser aceito. E isso explicava muita coisa. Explicava porque eu sempre guardava o que pensava de verdade para mim mesmo em reuniões. Explicava porque eu concordava com coisas que não concordava, só para não criar atrito. Explicava porque em todos os relacionamentos que eu tinha tido, sempre chegava um momento em que eu recuava, ficava menor, me tornava mais fácil de digerir para não correr o risco de ser demais. E aí eu fiz algo que me custou muito. Fui buscar a origem disso, não de forma dramática, não com a intenção de culpar ninguém, mas porque eu precisava entender o mecanismo. E o que encontrei foi simples e ao mesmo tempo pesado. Lá atrás, quando eu ainda era criança, aprendi que expressar o que eu sentia com intensidade gerava desconforto nas pessoas ao redor, não por maldade de ninguém, só pela dinâmica daquele ambiente. E meu sistema, que era jovem e precisava de pertencimento acima de tudo, aprendeu a equação rápido. Menos eu visível, mais seguro eu fico. Essa equação tinha funcionado como proteção por anos. E o problema com proteções que funcionam é que você não questiona elas. Você as chama de personalidade, chama de jeito de ser, e elas ficam. Ficam até o dia em que o custo de manter a proteção fica maior do que o custo de abandoná-la. E eu estava chegando nesse dia. O processo não foi uma virada dramática numa noite. Foi mais parecido com descongelar algo muito lentamente. Acordar um dia e perceber que o peito estava um pouco menos contraído. Ter uma conversa e notar que eu tinha dito o que pensava de verdade, sem recuar no meio. Pequeno, quase imperceptível, mas real. E o campo ao redor começou a responder a isso de um jeito que eu não esperava. As pessoas começaram a reagir diferente. Não porque eu tinha mudado o que eu dizia, mas porque eu tinha mudado de onde eu estava dizendo. Quando o medo começa a perder força, o tempo muda de textura. Juro que é isso que acontece. Parece loucura dito assim, mas é a descrição mais precisa que tenho. Os momentos ficam mais densos, mais presentes, mais cheios de informação. E foi nesse tempo mais lento que eu comecei a notar coisas que antes passavam rápido demais para serem sentidas. Numa tarde, eu estava num ônibus, sentado do lado da janela, olhando a rua passar, chuva fina batendo no vidro, o bafo úmido do ar dentro do veículo, o som das rodas no asfalto molhado. E eu não estava pensando em nada específico, só estava ali. E de repente percebi que estava completamente presente naquele momento, sem nenhum esforço, sem técnica, sem intenção, sem tentar. O passado não estava me puxando, o futuro não estava me chamando. Só existia aquele ônibus, aquela chuva, aquele instante. E naquele estado, uma ideia chegou, não uma ideia que eu estava buscando.
Uma que apareceu do nada, com uma clareza que não era da minha mente racional. Era a solução para um problema no trabalho que eu estava tentando resolver há semanas com muito esforço e zero resultado. Chegou completa, organizada, precisa. Eu nem tinha um papel. Anotei no celular com o dedo ainda úmido da chuva que tinha entrado pela janela entreaberta. E naquele momento, eu entendi algo sobre o campo que nenhum livro tinha conseguido me explicar de verdade. Ele não opera quando você força. Ele opera quando você para de bloquear. A diferença parece pequena, mas é tudo, porque forçar é um estado de contração. E contração é exatamente o que corta o acesso ao que está disponível. É como tentar ouvir um som delicado no meio de um barulho que você mesmo está produzindo. Mas e quando você para de produzir esse barulho e começa a ouvir de verdade, o que aparece não é só solução de problema de trabalho. Aparece uma percepção muito maior sobre quem você está sendo. E foi essa percepção que me levou direto para uma das questões mais desconfortáveis de todo esse processo. Porque mudar o observador é uma coisa, mudar o que o observador acredita que merece, isso é outra completamente diferente. E eu ainda não tinha chegado lá. Eu achei que tinha chegado num ponto sem volta, que depois de tudo que tinha percebido, depois da experiência no ônibus, depois de entender o mecanismo do medo, o caminho dali para frente seria só de avanço, linear, progressivo, como subir uma escada, mas a realidade foi completamente diferente. E se eu não te contar essa parte, o resto da história não vai fazer sentido nenhum. Passou uma semana ótima depois daquela tarde no ônibus. Eu estava mais presente, mais leve, tomando decisões com mais clareza. Até a Fernanda comentou que eu estava diferente. E aí, sem aviso, sem motivo aparente, tudo desandou de uma vez. Acordei numa manhã com aquele peso familiar de volta no peito. A contração que eu achava que estava diminuindo estava lá, inteira, como se nada tivesse mudado. Fui para o trabalho mal-humorado, falei errado com uma pessoa que não merecia, voltei para casa na defensiva e fui dormir frustrado comigo mesmo. E o pior não foi regredir. O pior foi a voz que apareceu junto com a regressão. Aquela voz que disse que eu tinha me iludido, que toda aquela história de consciência e campo e observador era só uma fase, um entusiasmo passageiro, e que eu continuava sendo a mesma pessoa de sempre no fundo. Essa voz era convincente, usava o meu próprio tom, falava com a minha cadência, e por 2 dias eu quase acreditei nela. Foi o Rafael que me tirou disso, um amigo antigo, do tipo que você não fala toda semana, mas quando fala é sempre denso. A gente se encontrou por acaso num posto de gasolina, cada um abastecendo o carro, e ele me olhou e disse direto: "Você tá com cara de quem jogou fora algo importante." Não perguntou, afirmou, e aquilo acertou num lugar preciso. Contei o que tinha acontecido, a semana boa, a queda, a voz, e ele ficou me ouvindo sem pressa, apoiado no carro dele com os braços cruzados. E quando eu terminei, ele falou uma coisa simples. Falou que espiral não é o mesmo que círculo. No círculo você volta para o mesmo ponto. Na espiral você passa pelo mesmo ângulo, mas num nível diferente. E a dor que eu estava sentindo não era prova de que nada tinha mudado. Era prova de que algo estava sendo reorganizado num nível mais fundo. Aquilo fez algo se soltar dentro de mim. Não resolveu o peso no peito na hora, mas tirou a camada de julgamento que estava em cima do peso. E sem o julgamento, o peso ficou só peso, gerenciável, passageiro, real, mas não permanente. E foi aí que eu entendi que o processo não era uma linha reta e nunca ia ser. Era vivo, respirava, avançava e recuava como maré. E resistir à maré é exatamente o que te afoga. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que eu ainda acho difícil de descrever com precisão. Não foi dramático. Não foi uma revelação com luz e som. Foi mais parecido com quando seus olhos se ajustam ao escuro e de repente você consegue ver o que estava lá o tempo todo. Eu comecei a perceber que a minha relação com o tempo tinha mudado de uma forma que eu não tinha nomeado ainda. Antes, eu vivia num estado constante de antecipação, sempre com a cabeça no que ia acontecer depois, no que precisava ser resolvido, no que poderia dar errado. O presente era só um corredor entre o passado que eu analisava e o futuro que eu tentava controlar. E esse corredor eu atravessava rápido demais para notar o que tinha nele. Numa manhã, acordei antes do alarme. O apartamento estava completamente silencioso, aquele silêncio de madrugada que tem textura própria. Fiquei deitado sem pegar o celular, o que já era novidade. Só fiquei ouvindo o silêncio. E dentro daquele silêncio, percebi que minha mente estava quieta de um jeito diferente do normal. Não vazia,
quieta, como a superfície de uma água que parou de ser agitada. E nessa quietude eu senti algo que só consigo chamar de espaço. Um espaço interno que eu não sabia que existia, porque nunca tinha parado tempo suficiente para notá-lo. E nesse espaço, sem forçar nada, sem buscar nada, comecei a perceber conexões entre coisas que antes pareciam separadas. O padrão do medo que eu tinha descoberto, a equação que eu tinha aprendido na infância, a contração no peito, as escolhas que eu tinha feito por anos, tudo começou a se organizar numa imagem coerente. Não como análise, como percepção direta. E percepção direta tem uma qualidade completamente diferente de conclusão intelectual. Você não chega nela, ela chega em você. E o que chegou naquela manhã foi a compreensão de que o tempo que eu sentia como inimigo, sempre curto, sempre acelerado, sempre insuficiente, era assim porque eu estava usando energia demais resistindo ao presente. E quanto mais eu resistia ao presente, mais o futuro parecia ameaçador e o passado parecia pesado. Era um ciclo que se alimentava de si mesmo. E a saída não era gerenciar melhor o tempo, era parar de fugir do momento em que eu estava. Mas parar de fugir exigia algo que eu ainda não sabia bem como fazer. E é aí que a próxima camada dessa história começa. Eu passei anos inteiros tomando decisões erradas porque confundia ansiedade com intuição. E essa confusão custou caro, custou relacionamentos, custou oportunidades, custou tempo que não volta. Porque quando você não sabe distinguir as duas coisas, você chama de pressentimento, o que na verdade é medo disfarçado, e chama de prudência, o que na verdade é fuga. E o resultado é uma vida inteira de escolhas que parecem suas, mas são do pânico. Depois daquela manhã em silêncio, onde o tempo tinha se expandido e as conexões tinham chegado sem ser buscadas, eu fiquei com uma questão que não saía da cabeça. Como eu ia aprender a confiar numa voz interna que eu mal conseguia ouvir direito? Porque a questão não era se a intuição existia. Naquele ponto eu já tinha evidência suficiente de que ela era real. A questão era como separar o sinal do ruído. Como saber quando algo que eu sentia era informação genuína e quando era só o sistema nervoso antigo tentando me proteger de algo que não era perigoso. Comecei a observar isso com cuidado, não de forma obsessiva, mas com aquela mesma curiosidade de pesquisador que eu tinha desenvolvido semanas antes. E percebi que ansiedade e intuição têm qualidades completamente diferentes quando você para sentir com atenção. A ansiedade é barulhenta. Ela argumenta, ela insiste, ela apresenta cenários, ela fica voltando mesmo depois de você tentar ignorá-la. Ela tem urgência, aquela urgência falsa que faz tudo parecer mais grave do que é. A intuição é outra coisa. Ela aparece uma vez, quieta, sem drama. Tem uma qualidade quase seca, direta, sem enfeite. Não fica repetindo, não precisa convencer. Diz o que tem a dizer e fica lá, disponível, sem pressionar. E quando você age contrário a ela, tem um desconforto específico que não é culpa e não é medo. É mais parecido com a sensação de andar com um sapato no pé errado. Algo que não encaixa, mas que você consegue ignorar por um tempo se quiser. Num dia de semana, recebi uma proposta de trabalho. Boa no papel, salário melhor, cargo mais alto, empresa conhecida. A ansiedade foi imediata e ruidosa. Começou a listar argumentos, comparar, calcular, projetar. Ficou me visitando durante dias, mas debaixo de todo esse barulho, havia algo quieto que dizia que aquilo não era o caminho. Não com raiva, não com medo, só com aquela clareza seca de algo que simplesmente sabe. Recusei a proposta, e a ansiedade tentou me convencer de que eu tinha errado por semanas, mas o quieto lá dentro não vacilou uma vez. E 3 meses depois, ficou claro que aquela empresa estava passando por uma crise interna que eu não tinha como saber na época. Aquilo não foi prova de que eu era especial ou que tinha poderes. Foi prova de que quando o ruído interno diminui, a percepção fica mais afinada. E percepção afinada capta informações sutis que o barulho cobre. Isso mudou completamente a forma como eu tomava decisões. E junto com isso, veio algo que eu não esperava. Uma leveza estranha no cotidiano que eu nunca tinha sentido de forma tão consistente antes. E essa leveza ia me levar direto para um dos momentos mais desconfortáveis de todo esse processo. A palavra rendição sempre me irritou, desde pequeno, porque eu a associava à perda, à fraqueza, a alguém que desistiu de lutar. E por causa disso, eu tinha passado a vida inteira no modo oposto. Controlando tudo o que eu podia controlar, planejando cada variável possível, antecipando problemas antes que chegassem. E quanto mais eu controlava, mais exausto eu ficava.
E quanto mais exausto, mais eu tentava controlar, porque largar o controle parecia aterrissagem sem paraquedas. A virada nesse ponto não veio de uma reflexão, veio de um cano entupido. Juro que foi isso. Um sábado de manhã, o banheiro do meu apartamento entupiu. Liguei para um encanador, ele disse que só podia vir na segunda. Liguei para outro, mesma resposta. E eu fiquei parado na porta do banheiro com aquele problema simples e idiota que eu não conseguia resolver naquele momento, por mais esforço que eu fizesse. E algo em mim, que estava mais treinado para observar do que antes, notou a minha própria reação, a contração imediata, a urgência desnecessária, a sensação de que aquilo era inadministrável, quando claramente não era. Fechei a porta do banheiro, fui fazer café, sentei na varanda. O sol estava forte, aquele calor seco de fim de manhã, o cheiro de grama cortada vindo de algum quintal perto. E decidi, conscientemente, não resolver aquilo por 2 dias. Não porque eu era zen ou iluminado, mas como experimento deliberado. O que acontece se eu simplesmente deixar o problema existir sem me contrair em torno dele? E o que aconteceu foi revelador. O problema continuou sendo um problema. O banheiro continuou entupido. Mas eu continuei funcional, continuei presente, continuei tomando outras decisões bem. E na segunda, o encanador veio e resolveu em 20 minutos. O mundo não tinha acabado. Eu não tinha falhado como pessoa por não ter controlado aquilo. Parece pequeno, mas foi o primeiro laboratório real onde eu experimentei que soltar o controle não é cair. É descobrir que o chão estava mais perto do que o medo me fazia acreditar. E essa descoberta, a partir dali, começou a se aplicar em coisas muito maiores do que um cano entupido. E é aí que o processo entrou num território que eu não tinha mapa nenhum para atravessar. Num período de menos de 6 meses, 3 pessoas que faziam parte da minha vida há anos simplesmente sumiram. Não houve briga, não houve discussão, não houve um momento específico que eu possa apontar como o fim. As conversas foram espaçando, os encontros foram rareando, e um dia eu olhei para a agenda e percebi que aqueles nomes tinham desaparecido sem cerimônia nenhuma. E o que me perturbou não foi a ausência deles, foi perceber que eu não sentia falta. Isso assustou, porque eu gostava dessas pessoas, ou pelo menos acreditava que gostava. Mas quando parei para olhar com honestidade, o que eu sentia por elas era mais parecido com familiaridade do que com conexão real. Eram relações construídas numa versão de mim que estava mudando. E quando você muda de frequência, algumas coisas simplesmente param de encontrar o sinal. O Gustavo foi um deles. A gente se conhecia desde o colégio, mais de 15 anos de amizade. E durante todo esse tempo, nossa conversa tinha um padrão fixo. Reclamação do trabalho, piadas sobre a vida, comentários sobre o que estava errado no mundo, mais uma cerveja, até a próxima. Confortável, previsível, vazio de uma forma que eu nunca tinha nomeado, porque era tão familiar que parecia normal. Depois que o meu estado interno começou a mudar, nossos encontros ficaram estranhos. Não por culpa dele, não por culpa minha, só porque eu não conseguia mais me encaixar naquele padrão, sem sentir um atrito que antes não existia. Tentei uma vez trazer uma conversa diferente, falar sobre algo que estava percebendo, sobre consciência, sobre padrões, sobre o que eu estava vivendo. Ele me olhou com aquele sorriso levemente desconfortável, de quem não sabe bem o que fazer com o que ouviu, e mudou de assunto. Não foi uma rejeição, foi só incompatibilidade de momento, mas doeu de um jeito específico. Aquela dor de perceber que você cresceu numa direção que a outra pessoa ainda não foi. E que não tem nada errado nisso, mas também não tem como fingir que não é verdade. E ao mesmo tempo que essas relações antigas foram se distanciando, outras começaram a aparecer de um jeito que eu não esperava. Não em massa, não de repente. Uma aqui, outra ali, mas com uma qualidade de presença que eu nunca tinha experimentado nas amizades antigas. Conversas que iam fundo logo de cara, pessoas que falavam o que pensavam de verdade, sem precisar de 3 cervejas para isso. E eu me via mais vivo nessas interações do que em anos de encontros repetitivos com quem eu chamava de amigos próximos. O campo estava se reorganizando, não porque eu tinha pedido isso, não porque eu tinha planejado, mas porque a mudança interna estava, silenciosamente, recalibrando tudo ao redor. E isso era ao mesmo tempo libertador e assustador, porque significava que o processo tinha consequências reais fora da minha cabeça.
Mas foi aí, nesse ponto exato em que as coisas começavam a fluir, que apareceu algo que eu não tinha previsto e que me fez parar e repensar tudo com uma seriedade que as partes anteriores desse processo ainda não tinham exigido. Tem uma coisa que ninguém te avisa quando você começa a mudar de verdade por dentro, que as pessoas ao redor percebem antes de você perceber, não de forma consciente, não com palavras, mas na postura, no olhar, no jeito que elas respondem a você. E nem todas reagem bem a isso. Algumas ficam desconfortáveis, algumas ficam curiosas, e algumas, as que mais me surpreenderam, ficam com raiva. A Camila era colega de trabalho, uma das mais competentes da equipe, alguém que eu respeitava genuinamente. E durante meses a nossa relação de trabalho tinha sido tranquila e produtiva. Mas em certo ponto, depois que eu tinha começado a me posicionar de forma diferente nas reuniões, falar com mais clareza, discordar quando discordava, parar de ceder em pontos que eu via como importantes, algo mudou entre a gente. Ela começou a questionar minhas decisões na frente dos outros, não de forma agressiva, mas com aquela sutileza calculada de quem quer desestabilizar sem deixar impressão digital. E eu percebi o padrão depois da segunda vez. Percebi também a minha própria reação, que não era mais a contração automática de antes. Era uma observação fria e tranquila. Algo em mim registrava o que estava acontecendo sem ser arrastado por isso. Chamei ela para uma conversa direta, sem acusação, sem drama. Só coloquei o que eu tinha observado e perguntei se havia algo que precisava ser dito. Ela ficou quieta por um momento, e então disse uma coisa que ficou comigo. Disse que eu tinha mudado, e que isso deixava as pessoas inseguras, porque elas não sabiam mais o que esperar de mim. E aquilo era verdade. Eu tinha mudado, e previsibilidade cria uma espécie de conforto nas relações que, quando some, gera fricção mesmo quando a mudança é positiva. Porque o ser humano prefere o familiar ao bom. Prefere saber o que vai acontecer a ser surpreendido, mesmo que a surpresa seja algo melhor. Aquela conversa com a Camila me ensinou algo que nenhum dos momentos anteriores tinha ensinado com tanta clareza, que expansão de consciência não é só um processo interno. Ela tem peso no mundo real. Ela muda como você se relaciona, como você trabalha, como as pessoas te percebem. E isso vem com uma responsabilidade que eu ainda estava aprendendo a carregar. Porque não bastava estar alinhado por dentro. Eu precisava entender o impacto que isso criava por fora. E esse entendimento ia me custar mais do que eu imaginava. O pior momento de todo esse processo não foi quando eu regredi, foi quando eu avancei e as coisas pioraram. Porque ninguém te prepara para isso. Todo mundo fala que quando você muda para melhor, a vida melhora junto. Mas tem uma fase real e específica, onde exatamente o oposto acontece. Onde quanto mais você se alinha, mais as coisas ao redor racham. E se você não entende o que está acontecendo nesse momento, você interpreta como sinal de que errou o caminho. Depois da conversa com a Camila, depois de entender que minha mudança tinha peso real nas relações ao redor, eu pensei que o desafio seguinte seria sobre pessoas, sobre navegar as fricções que a transformação criava nos vínculos. Mas o próximo desafio não veio de fora, veio de dentro, de uma forma que eu não esperava, e que foi de longe a mais difícil de atravessar. Eu estava num projeto importante no trabalho. Semanas de preparação, muita energia investida, algo que genuinamente importava para mim. E no momento da apresentação final, algo deu errado. Não por falta de competência, não por falta de esforço, uma variável externa que eu não tinha como controlar. O resultado ficou abaixo do esperado, e a liderança acima de mim ficou insatisfeita de uma forma que foi comunicada com pouca elegância. A reação antiga teria sido contração total, entrar em modo de justificativa, de análise compulsiva, de autocrítica excessiva que dura dias. Mas o que aconteceu foi diferente. Eu senti a decepção, de verdade, sem anestesiar. Senti o peso do esforço que não gerou o resultado esperado. E, ao mesmo tempo, algo em mim não colapsou. Ficou de pé enquanto a emoção passava. Como um tronco que dobra com o vento, mas tem raiz funda o suficiente para não cair. E naquele estado, em vez de me fechar, eu fiz algo que o Lucas de alguns meses atrás jamais teria feito. Fui até o meu gestor, o Ricardo, e pedi uma conversa honesta. Não para me justificar, para entender o que ele tinha visto que eu não tinha visto. Para usar aquele resultado como informação e não como veredicto sobre quem eu era. Aquela conversa durou quase 1 hora.
e saí dela com mais clareza sobre o projeto, sobre minha forma de trabalhar e sobre a dinâmica da equipe do que meses de execução tinham me dado. Porque quando você para de se defender, você consegue ouvir. E ouvir de verdade, sem o filtro do ego ferido, é uma das habilidades mais raras e mais poderosas que existem. Foi aí que eu entendi algo sobre os desafios que mudou como eu me relacionava com eles. Dificuldade não é o oposto de alinhamento. Às vezes é o produto dele. Às vezes o campo te coloca numa situação difícil não para te punir, mas porque você está pronto para extrair algo dali que não conseguiria extrair antes. E a diferença entre sofrimento e crescimento, na maioria das vezes, está só na interpretação, no que você decide que aquilo significa. Mas entender isso intelectualmente é uma coisa. Viver isso num momento de pressão real é outra completamente diferente. E o teste mais duro ainda estava por vir. O território que eu estava atravessando não tinha nome fácil. Não era crise, não era conquista, não era transformação no sentido celebrado das redes sociais com foto bonita e frase inspiradora. Era algo mais cru, mais confuso, mais honesto do que isso. Era o estado de quem já não é mais quem era, mas ainda não sabe exatamente quem está se tornando. Eu acordei numa manhã e fui para o espelho com aquela intenção meio automática de começar o dia. E fiquei olhando para minha própria cara por um tempo que ficou estranho. Não com narcisismo, não com autocrítica, com uma curiosidade genuína de não reconhecer completamente quem estava me olhando de volta. A face era a mesma, os olhos eram os mesmos, mas algo atrás deles tinha mudado de uma forma que eu ainda não tinha palavras para descrever. Esse estado, que eu depois aprendi a chamar de estado de entre, é um dos mais desconfortáveis de toda a jornada, porque a mente humana precisa de identidade, precisa de um rótulo, de uma narrativa, de um conjunto de crenças que responda à pergunta de quem você é quando alguém pergunta. E quando a identidade antiga foi se dissolvendo e a nova ainda não tinha forma definida, a mente entrou em pânico de um jeito que não era barulhento. Era um desconforto constante de fundo, como aquele chiado baixo que você só percebe quando para tudo. Tentei preencher esse vazio com coisas novas. Comecei um curso, depois abandonei. Mergulhei num hobby por 2 semanas e perdi o interesse. Busquei em livros uma estrutura que me dissesse quem eu era agora. E nada encaixava, porque eu estava tentando resolver com conteúdo externo um processo que era fundamentalmente interno. A Beatriz, uma pessoa que eu tinha conhecido recentemente e que tinha aquela qualidade de presença que eu mencionei antes, notou esse meu estado numa tarde em que a gente estava conversando numa praça. O sol estava baixo, aquela luz amarela de fim de tarde que deixa tudo com uma cor diferente, e ela falou uma coisa que parou meu pensamento completamente. Ela disse que talvez eu estivesse tentando construir uma nova casa antes de terminar de desmontar a antiga, e que carregar os dois ao mesmo tempo era o que estava pesando. Aquilo era exato, era precisamente o que estava acontecendo. E ouvir nomeado de fora, algo que eu estava vivendo confuso por dentro, criou um alívio imediato, seguido de uma pergunta que ficou sem resposta por vários dias. Se eu precisava terminar de desmontar antes de construir, o que exatamente ainda precisava ser desmontado? E a resposta, quando chegou, foi a mais desconfortável de todas. O que eu precisava desmontar era a crença mais fundamental que eu carregava, e quando ela apareceu com clareza na minha frente, eu quase fechei os olhos para não ver, porque era simples demais, era óbvia demais. E justamente por isso tinha ficado invisível por tanto tempo. A crença era essa, que eu precisava me provar o tempo todo para ter direito de ocupar espaço, no trabalho, nas relações, na própria vida. E essa crença não estava num pensamento que eu podia identificar e descartar. Ela estava na textura de tudo o que eu fazia. Depois que a Beatriz tinha nomeado aquele estado de entre, eu fiquei dias deixando a pergunta aberta. O que ainda precisava ser desmontado? E a resposta não veio de uma vez. Chegou em fragmentos, como vidro que você vai encontrando pelo chão depois de uma queda, um pedaço aqui, outro ali, e só depois você consegue ver a forma do que se quebrou. O primeiro fragmento veio numa manhã comum, lavando louça depois do café, a torneira aberta, o barulho da água, as mãos no sabão e de repente uma memória de infância que eu não visitava há muito tempo. Uma situação simples onde eu tinha feito algo com entusiasmo e a resposta que recebi tinha sido de indiferença.
Não crueldade, não rejeição explícita, só indiferença. E o que aquela criança concluiu ali foi que entusiasmo sem resultado não merecia a atenção que você precisava entregar antes de ser visto. Aquilo tinha virado lei interna, silenciosa, automática, absoluta, e tinha moldado cada escolha relevante da minha vida adulta desde então. Eu trabalhava mais do que precisava, explicava mais do que era necessário, justificava decisões que não precisavam de justificativa. Tudo porque havia uma parte muito antiga de mim que ainda acreditava que presença precisava ser justificada por produção. Ver isso com tanta clareza foi ao mesmo tempo libertador e pesado. Libertador porque finalmente eu tinha nome para algo que me dirigia sem permissão. Pesado porque eu percebi o quanto dessa crença ainda estava ativa, operando em segundo plano, e quanto trabalho silencioso ainda havia pela frente. Mas dessa vez o peso era diferente. Era o peso de algo que você sabe que pode carregar, não o peso paralisante do desconhecido. E foi a partir desse momento que algo começou a se instalar de forma mais permanente. Não euforia, não leveza de quem resolveu tudo. Algo mais sólido que isso. Uma espécie de firmeza tranquila que não dependia de nada estar resolvido para existir. Como se o chão sob os meus pés tivesse ficado mais real, mais confiável, mesmo com tudo ainda em movimento ao redor. E essa firmeza foi o que me permitiu atravessar o que veio a seguir sem perder o fio. Teve uma tarde, semanas depois, onde eu estava sentado na varanda do apartamento, o mesmo lugar onde eu tinha ficado depois do cano entupido, mas com uma presença completamente diferente. O céu estava nublado, aquele cinza denso que não chega a ser tempestade, mas carrega peso, e eu estava simplesmente ali, sem celular, sem livro, sem fazer nada de produtivo, e percebi que não estava desconfortável com isso, que ficar ali sem produzir, sem justificar meu tempo, sem me provar nada para ninguém, incluindo eu mesmo, era completamente natural naquele momento. Parecia pequeno, mas para mim era enorme, porque aquela capacidade de simplesmente existir, sem precisar de uma razão para isso, era algo que eu não tinha conseguido antes sem culpa. A confiança que havia se instalado não era a confiança de quem acredita que tudo vai dar certo. Era a confiança de quem sabe que mesmo quando não der, ele vai conseguir atravessar. É uma diferença sutil, mas é tudo, porque a primeira te faz dependente do resultado, a segunda te libera dele. E foi com essa confiança que comecei a tomar decisões que o Lucas antigo nunca tomaria. Não decisões espetaculares, não viradas dramáticas de vida. Decisões pequenas e cotidianas, feitas a partir de um lugar diferente. Dizer não sem elaborar um discurso de justificativa. Iniciar uma conversa difícil sem esperar o momento perfeito que nunca chegaria. Deixar um projeto descansar quando o alinhamento não estava lá, em vez de forçar porque o prazo dizia que eu devia. E o campo, como sempre, respondeu. Não de forma imediata, não de forma dramática, mas com aquela qualidade de resposta que eu tinha aprendido a reconhecer. Coisas chegando no momento certo, conversas que abriam portas que eu nem sabia que existiam, oportunidades que surgiam não porque eu estava correndo atrás delas, mas porque eu estava alinhado o suficiente para notá-las quando apareciam. E a diferença entre correr atrás e estar alinhado, eu posso te dizer agora, é a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar com ela. Hoje eu olho para tudo o que aconteceu desde aquela madrugada no chão frio do apartamento e vejo uma linha. Não uma linha reta, nunca foi isso. Uma linha que dobra, que retrocede, que sobe em espiral, que às vezes parece que vai se perder e sempre encontra o caminho de volta. E o que une todos esses pontos não é nenhuma técnica, nenhum sistema, nenhuma prática específica. É algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. É a decisão, renovada todo dia, de ser honesto sobre o que está acontecendo dentro de mim, de não anestesiar o que é difícil, de não inflar o que é bom, de observar sem julgar, de sentir sem ser arrastado, de agir a partir de alinhamento em vez de reação, e de confiar que a inteligência que opera através de tudo isso é maior do que qualquer plano que a minha mente poderia montar sozinha. O campo quântico não é um conceito mágico, é o nome que eu encontrei para algo que só faz sentido quando você experimenta. É a percepção de que você não está separado do que acontece ao redor, que o estado em que você opera tem peso real nas situações que aparecem na sua frente, que mudar por dentro muda o que você encontra por fora, não porque você controla a realidade, mas porque você para de ser opaco a ela. E a moral de tudo isso, se é que existe uma,
é que a vida não muda quando você encontra as respostas certas. Ela muda quando você aprende a habitar as perguntas sem fugir delas. Quando você para de tentar se tornar alguém e começa a confiar em quem você já é por baixo de tudo que foi colocado sobre você. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda de verdade nos comentários. Não a resposta que soa bem, a resposta honesta. Qual é a crença sobre você mesmo que você carrega há anos e que, no fundo, você já sabe que não é mais verdade, mas ainda não teve coragem de soltar? Escreve ali embaixo, porque às vezes nomear em voz alta é o primeiro passo para deixar ir. Se essa história tocou em algo para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdo assim.